Vai e Vede. História de hoje: Resposta no lixo. Sabia que tem mais de 2 horas que você tá vendo televisão e o tempo todo falando no celular? Eu tô aqui dando um jeito na casa, os nossos filhos estão lá no quarto brincando sozinhos. Você não pode brincar um pouco com eles? Você passa a semana inteira no trabalho, chega à noite, os meninos já estão dormindo. Quando é domingo, que você tem mais tempo, que você pode ficar com eles, você não sai do celular e assiste filme o dia inteiro. É como se eu e as crianças, nós não existíssemos na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo uma crise, mas você não precisa descontar isso nos nossos filhos. Eu não estou descontando nada em ninguém. Será que eu não posso ter um momento de paz nessa casa? Você não acha que tudo começou a piorar quando a gente deixou de ir para a igreja? Quando a gente deixou de ter a nossa comunhão diária com Deus? Sei que também tenho culpa nessa história. Nós não oramos mais nessa casa. Tem um tempão que a gente nem compra a lição da escola sabatina. É essa paz que você quer ter? Dá um tempo, vai. Não quero falar sobre isso agora. Posso terminar de ver meu filme? Você ainda acredita em Deus? Você tem vontade de consertar tudo que está de ruim na nossa vida? Você não acha que precisamos de Deus mais do que nunca? Deus é um Deus de misericórdia e Ele está estendendo a sua mão neste momento para nós dois. Onde estava isso? Eu fui jogar o lixo na lixeira e encontrei uma caixa cheia de livros no corredor. Uma lição da escola sabatina? De 2007? Dá uma olhada no tema do trimestre. Na bonança ou na tempestade? Adão e Eva, o ideal planejado. Você não acha que é um sinal de Deus pra gente? O Senhor nunca lançará fora um pecador verdadeiramente arrependido. Deus é amor. Para que exista amor, deve haver alguém para amar e alguém para ser amado. Para os que amam a Deus e o põem em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para seu bem. O vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e sagrado de todos na terra. Que lindo testemunho, não é mesmo? Agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. E aí, vô, não vai à igreja hoje? Eu estou gripado e decidi ficar em casa. Hoje eu vou assistir o culto pela internet. Já começa. O senhor tem certeza? Claro, filho. Eu já li a Bíblia e até já fiz minha adoração nos dízimos e ofertas. Como assim, vô? Fácil, pelo aplicativo Serve-me. Que aplicativo é esse?
Depois dizem que os jovens é quem entende de tecnologia. Chega mais perto, vou te explicar. Pelo 7Me, você consegue ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local e conferir recibos e extratos. Olha que fácil! Você baixa o 7Me aqui na loja de aplicativos, instala. Ao abri-lo, clica em cadastrar usuário. Aqui você coloca seu e-mail. Agora você vai receber um e-mail para ativar seu cadastro. Ativou o cadastro, volta no aplicativo. Entra com o usuário e senha. Pronto! Agora é só utilizar. Para dizimar e ofertar, eu clico aqui e faço minha adoração. Que legal, vô! Vou aproveitar para fazer esse cadastro a caminho da igreja. E no momento dos dízimos e ofertas, farei minha adoração pelo aplicativo. Vou lá, senão me atraso. Feliz sábado pro senhor. Vai com Deus, meu filho. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Olá, tudo bem? Este mapa representa o nosso país, o Brasil. O Brasil possui 26 estados, sem contar com o Distrito Federal, que é onde fica a capital do país, Brasília. O Brasil possui 5 regiões diferentes: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. É muito interessante perceber que cada região do país tem características diferentes. E a bandeira do nosso país, Brasil, possui uma frase: ordem e progresso. E essa frase nos faz lembrar a respeito de algo muito importante. Todo o país deve ter leis. Mas de onde será que vêm essas leis? As leis do Brasil vêm da lei maior, que é a Constituição Brasileira. Ah, e algo muito importante: todas as pessoas devem respeitar a lei do país, não somente aquelas que nasceram no Brasil, mas aquelas que vivem aqui e nasceram em outros países. As leis são muito importantes, pois elas nos guiam e são como regras para nos orientar. Quando o povo de Israel estava no deserto indo para Canaã, Deus precisou lhes dar algumas leis. Assim disse Deus: vocês concordam, manterão aliança com ele, sabendo que ele vai manter o que prometeu ao seu povo. E ele disse que se o povo certamente o amasse, obedeceria às suas leis. Então preparem-se, Deus me instruiu a consagrá-los no dia de hoje. E amanhã lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia. Pois no terceiro dia, Deus descerá ao Monte Sinai, sendo visto pelo seu povo. O povo deveria manter limpo o corpo, as vestes, o coração e a mente. Deus marcou o dia em que entregaria uma importante lei ao povo através de Moisés, o seu servo. Todos se reuniram para receber aquela importante lei. Surgiram então relâmpagos, raios,
trovões. O que está acontecendo? A cena foi tão incrível que todo o povo tremeu. A lei que Deus deu para o povo foi escrita com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, porque não havia outro material para ser escrito naquele tempo. Eu sou o Senhor seu Deus, aquele que tirou vocês do Egito, onde eram escravos. Não adorem outro Deus senão a mim. As pessoas ficaram tão felizes que disseram a Deus: certamente nós obedeceremos ao Senhor, vamos cumprir todas as regras. Aquele povo sabia que as regras de Deus eram uma forma deles serem protegidos e que era a demonstração do amor de Deus para conosco. Deus, o Senhor, perdoou o seu povo. E que se eles obedecessem às regras, estavam demonstrando que verdadeiramente amavam a Deus. E hoje, Deus deseja que eu e você conheçamos a Ele e obedeçamos às suas regras. E lembre-se, se amamos a Deus, obedecemos às suas regras, pois quem ama, obedece. Vamos ler juntos o nosso verso bíblico? João 14, verso 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos pelos mandamentos que o Senhor nos deu. Queremos te amar e te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer. Assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, dia prometi e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça,
Olá, como você está? Hoje estamos começando uma série de 10 sermões com o título O Começo do Fim. Vamos estudar passo a passo os eventos finais que vão culminar com a volta de Jesus e a restauração da terra. E que momento oportuno para a gente poder estudar isso, não é? Hoje a gente vai dar início com esse tema que você está vendo aqui, os sinais do fim. E para começar, eu quero te convidar a fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, que alegria sentimos por poder te adorar, mesmo que seja em casa. Hoje vamos estudar a Tua Palavra, para podermos entender o que vem pela frente e como devemos viver os tempos que estamos vivendo. Encha a nossa vida de esperança. Dê ao nosso coração a certeza de que Suas promessas vão se cumprir. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Vivemos tempos difíceis, dias de incerteza, eventos históricos com potencial de tirar a nossa paz. Diante de um cenário tão aterrador, tão terrível como esse, é possível ter expectativas positivas para o futuro? É possível ter esperança que as coisas podem melhorar? Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje, Mateus capítulo 24. E eu quero começar lendo com você o verso 3. E diz o seguinte: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Para falar da vinda do reino, Jesus falou para a multidão. Mas quando se tratou dos sinais, você já percebeu que Jesus falou apenas para os seus seguidores, em um grupo bem menor? Por quê? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça até que eu me deparei com Lucas capítulo 21, verso 28, que diz: Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Você percebeu? Os sinais são boas novas para aqueles que esperam o reino. Nos dias que vivemos, parece que os sinais viraram motivo de sensacionalismo e medo. Mas quando Jesus deu os sinais, Ele queria que servisse de ânimo e esperança. Veja, por exemplo, quando a Bíblia compara os sinais da volta de Jesus com uma mulher grávida, com a gravidez de uma mulher sofrendo ou prestes a sofrer as dores do parto. Para aquela mãe que espera a chegada do filho, as dores do parto são a expectativa da esperança. Os sinais, que são as contrações, eles só fazem sentido como mensagem de esperança para aqueles que esperam algo mais. No caso da mãe, que espera a chegada do filho, e no caso de Cristo, aqueles que esperam a chegada do seu reino. Para aqueles que não esperam o reino, os sinais são mensagens de desespero, angústia e pessimismo. Por que Jesus deu sinais? 3 motivos. Primeiro, para que ninguém seja confundido. Segundo, para que ninguém fique desanimado. E terceiro, para que ninguém ache que ele desistiu de sua promessa. Mateus capítulo 24, verso 4 e 5 diz: Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal que Jesus aponta é a tentativa de usurpar o lugar de Cristo. Quantos homens ou mesmo instituições se levantaram ao longo da história tentando se colocar no lugar de Cristo,
seja para guiar o povo ou mesmo para oferecer salvação. Hoje é possível ver tantos que, em nome de Cristo, tentam dissuadir as pessoas a cumprirem os seus interesses egoístas ou gananciosos, fazendo isso muitas vezes em nome de Deus. Engraçado que a existência desse tipo de cristão faz muita gente colocar toda a religião cristã no mesmo balaio, achando que isso é evidência de que tudo não passa de mentira. Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7, prossegue dizendo: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. A seguir, Jesus apresenta os sinais no mundo físico e político, com guerras, fomes e terremotos. A proximidade da volta de Cristo impulsiona o mundo para uma situação de tensão que ecoa em desigualdade social, em desgraças e em catástrofes naturais. Mateus, capítulo 24, verso 10 até o verso 12, prossegue dizendo: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, Jesus mostra sinais no mundo social: falta de amor, traição, ódio. Nesses últimos dias, temos visto o caos social que o mundo virou, ao reagir, por exemplo, a um ato covardemente racista nos Estados Unidos. Com razão, a indignação por estarmos em pleno século XXI e ainda enfrentarmos problemas relacionados à cor da pele, opressão de uns para com os outros. No entanto, ainda que a ideologia que iniciou o movimento seja positiva, o motivo que levou a tal movimento seja positivo, o que vimos como resultado final foi violência e selvageria em muitos lugares. Parece que socialmente o mundo está descontrolado. O verso 14 e 21 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Por fim, Jesus apresenta os sinais no mundo espiritual, afirmando da pregação do Evangelho do Reino ao mundo e tribulações que os fiéis deveriam passar. Olhando para isso, algumas coisas vêm à nossa mente. Em que momento tais sinais acontecem? Um pouco mais à frente nesse texto, nesse mesmo texto, a gente encontra a referência, por exemplo, a sinais físicos, a sinais do mundo natural bem específicos. Mateus, capítulo 24, verso 29, diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. No dia 19 de maio de 1780, aconteceu um fenômeno que assustou os moradores da Nova Inglaterra, uma região que abrange 6 estados norte-americanos: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont, todos ao norte do país. E o que foi que aconteceu? As pessoas relataram uma grande escuridão. O sol sumiu quase
de repente. E o meio-dia transformou-se em meia-noite. Tudo ficou escuro e tenebroso. Naquele dia não houve eclipse. À noite, quando a lua saiu, ela estava avermelhada, cumprindo-se assim explicitamente esta profecia como foi relatada aqui em Mateus. Passados pouco mais de 50 anos, outro fenômeno nos céus dos Estados Unidos deixou muita gente boquiaberta. Era a madrugada de 13 de novembro de 1833. Durante horas, literalmente, milhares de estrelas cadentes caíram a cada minuto. Perceba que os eventos relatados por Jesus não são exclusivos do nosso tempo, mas pertencem a todo o tempo do fim. Não é de hoje, por exemplo, que a gente vê a falta de amor na sociedade. Pessoas fazendo coisas terríveis em nome de Deus. Já vimos isso acontecer em outros momentos da história. Pandemia, grave crise mundial econômica não são exclusividade do ano de 2020. Na verdade, são retratos e cenários que aconteceram no século XX. Todos esses eventos são para o tempo do fim e confirmam que nós estamos chegando no fim. Mas o sinal em si, ele não mostra a plenitude da verdade, porque os sinais eles só fazem sentido para aquele que crê na vinda do reino de Jesus Cristo. Nesses tempos de pandemia, queremos pregar sobre isso, mas nossa ênfase não deve ser os sinais em si, mas sim a vinda do reino. A gente deve olhar para os sinais apenas como enfoque da vinda do reino. Porque apenas quando o mundo estiver apto da vinda do reino, estará pronto para ouvir a verdade controversa de que os sinais que deveriam nos desanimar mostram que estamos mais perto do que nunca da volta de Jesus. A pandemia que a gente está passando invariavelmente nos leva a associar os sinais da volta de Jesus. E de fato, é seguro dizer que a pandemia é mais um dos sinais. Está longe de ser o mais importante. Olha bem o que eu estou dizendo para você. Ele está longe, esse sinal, de ser o mais importante ou mesmo de ser o último sinal. Mas com certeza é um dos sinais. Diante disso, existem 4 perigos que a gente precisa evitar ao analisarmos o cenário pandêmico em que vivemos à luz dos sinais da volta de Jesus. O primeiro perigo é o pânico. Não adianta se desesperar. Não precisa se desesperar. Cristo anunciou com antecedência os sinais do fim e nos deu recomendações, mas não fez isso para nos aterrorizar, porém para que estejamos despertos, alertas e preparados para o seu retorno. Foi por isso que ele deu os sinais. E, portanto, o primeiro perigo que a gente precisa fugir é de entrar em pânico. O segundo perigo é a ênfase apaixonada pelos sinais. Os sinais não foram dados para ser um fim em si mesmo, mas servem para apontar algo muito melhor e maior. Eles funcionam como placas de avisos colocadas em uma rodovia. Imagina uma pessoa sedenta viajando em seu automóvel e de repente avista uma placa com o anúncio suco de laranja a 1 quilômetro. Uma atitude saudável seria fazer o quê? Ler o aviso da placa e dirigir-se ao local indicado para tomar o suco. Mas quanta insensatez seria aquele indivíduo terminar a sua viagem ali, descer do carro e permanecer estático, focando na placa
e não para onde a placa aponta. Apaixonado, contemplando aquela placa e desviando outros do caminho rumo ao estabelecimento que oferecia suco de laranja a 1 quilômetro. Infelizmente, há pessoas que se apaixonam mais pelos sinais da vinda de Cristo do que pela vinda do Senhor. Paulo não escreveu que a coroa da justiça está reservada aos que amam os sinais da volta de Cristo. Mas Paulo escreveu que a coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a sua vinda. O Senhor Jesus Cristo e a sua segunda vinda são muito mais importantes do que todos os sinais. E é aí que deve residir a nossa pregação. O terceiro perigo é o fanatismo. Quando a histeria em torno dos sinais do tempo do fim toma conta de alguns indivíduos, eles terminam se apaixonando mais por notícias catastróficas que pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fatalmente, acabam se desequilibrando, tornando-se impacientes, até o ponto, alguns, de marcarem datas para o retorno de Cristo. Outros ainda procurando encontrar, dentro de textos inspirados, um limite para a volta de Cristo. Isso não é bíblico. Com certeza as profecias bíblicas se cumprirão plenamente. Nós devemos, por isso, tomar cuidado para a gente não fazer alarme, como fazem os falsos anunciadores. Sim, somos adventistas, mas não somos alarmistas. Pertencemos a uma igreja profética, mas não somos sensacionalistas, nem marcadores de datas. Com fé em Deus e estudo das profecias bíblicas, devemos manter uma ardente expectativa da segunda vinda de Cristo e, ao mesmo tempo, pacientemente aguardar a volta do Senhor, sem fanatismo, sem sensacionalismo. E nós chegamos agora ao quarto perigo. O quarto perigo é a conspiração para com a missão. Deixa eu tentar explicar melhor para você esse tópico. Pregadores sensacionalistas, cuja mensagem causa medo e histeria, atuam não como verdadeiros missionários, mas contra a missão da igreja. Jesus não disse, e esta pandemia será pregada no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Não. Ele também não disse, e este movimento de constituição da terra, ou de uma reunião de uma certa entidade religiosa que tem poder civil no mundo, será pregado em todo o mundo, a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Na verdade, ele afirmou, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim, portanto, não será determinado pelo ecumenismo, nem ecumenismo, nem por uma reunião em qualquer cidade desse mundo, ou mesmo por uma pandemia ou um cataclisma mundial, mas pela pregação do evangelho bíblico do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não ligou de modo determinativo a sua vinda a algo negativo. O que foi anunciado nas profecias terá de acontecer. Então, queridos, deixemos que isso se cumpra naturalmente. O verdadeiro pregador apresentará fielmente os sinais que prenunciam o retorno de Cristo, com ardente expectativa do retorno do Senhor, mas sem produzir no povo terror, fanatismo
seja em torno de pandemia ou seja em torno de datas. E mesmo sem conspirar contra a missão de salvar pessoas. Daí a necessidade de apresentar profecias e o cumprimento delas de forma cristocêntrica. Devemos fixar na mente que sinais não produzem esperança. É Deus e Sua palavra que nos dão a verdadeira esperança. Se a sua religião for centralizada nos sinais, será levado ao medo e terror. Pois, diz a Bíblia, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Lucas capítulo 21, verso 26. Os sinais foram dados para que você saiba que Cristo mantém suas promessas. Como eu disse antes, quando isso começa a acontecer, não é hora de fazer o medo se propagar. É tempo de renovar a esperança, porque o grande dia se aproxima. E este deve ser o centro da nossa pregação. Olha para as placas que Deus deixou. Por mais feias que possam ser, elas trazem uma boa notícia. Não está longe o grande dia o dia em que tudo isso vai terminar. É só um pouco mais e tudo ficará bem. Que você possa se apegar a esta promessa e que os sinais possam ser a boa notícia da volta de Jesus para você. É meu desejo, minha oração. Amém. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, porque para nós que aguardamos o reino e esperamos a tua volta, os sinais são boas novas. Mas queremos compartilhar as boas novas da volta de Jesus com todas as pessoas, para que ao elas crerem na volta de Jesus, que elas possam entender que todos os sinais que estão acontecendo apenas estão anunciando que Jesus está perto de voltar. Toma nossa vida nas tuas mãos. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família e nos ajude a estarmos preparados para nos encontrarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na próxima semana com mais um tema especial desta série, O Começo do Fim. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto
de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus.